pouquinho dessa questão do temperamento forte. Uma coisa que vocês já saem de fábrica com vantagem é que você é tranquilo, tá? Isso facilita uma boa parte do processo, porque quando eu tenho uma criança de temperamento forte combinada com uma mamãe de temperamento forte, aí, minha amiga, o bicho pega, né? Porque daí os dois ficam querendo medir forças, né? Saber quem é que tem, que vai dar a última palavra e tal. Isso é uma coisa que você, de fábrica, já não se coloca. Você já não entra nesse tipo de briga de fábrica, assim. Não é da tua natureza medir quem é que vai ter a última palavra, né? Por outro lado, você também teve uma criação na força, né? Na violência, vamos dizer assim. E aí você também só tem esse repertório. Então, quando você quer fazer diferente, você fala, tá, e agora, né? O que é que eu faço? Eu sei o que eu não quero fazer, mas não sei o que eu faço, né? Então, quando a gente tem um menino de temperamento forte, a primeira coisa que eu quero te deixar de informação, tá? Ele não quer ser controlado, tá? Então, talvez você já tenha me ouvido falar isso em algum momento, né? Toda situação que ele sentir que você está querendo controlá-lo, ele tende a reagir mal. Você, a professora, o sistema, até o jogo do computador, se estiver querendo controlar ele, vai ficar bravo com o jogo, tá? Então, crianças de temperamento forte precisam sentir que elas mesmas estão no controle de suas vidas. Mas Isa, eles são muito novos, como é que ele pode estar no controle da vida dele? Ele não tem 3 anos, né? Ok, ele não pode estar exatamente no controle de todas as macro decisões da vida. Mas as micro decisões, aquelas que der para ser passadas para ele, passe para ele. Mesmo que seja na base do ou você isso ou você aquilo, mas de preferência dando opções, né? Ou você toma banho antes do jantar, ou você toma banho depois do jantar, o que você prefere. Ele tá decidindo, você percebe? Agora, tomar banho ou não tá em questão. Ele vai tomar banho. Mas o fato dele decidir se é agora ou depois do jantar, já dá para ele um poder de decisão. De saber, olha, eu estou decidindo, eu estou com a minha vida nas minhas mãos. Claro que isso não é consciente, ele não tá pensando isso, né? Mas inconscientemente, essa necessidade desse temperamento tá atendida. Eu que tô controlando, eu que tô tomando as decisões, eu que tô né? Um temperamento desse, que é um temperamento forte, né? Da raiva. Por que da raiva? Porque a primeira emoção que sente quando contrariado ou quando as coisas não dão certo é raiva. A outra opção é tristeza, né? Então a gente tem as pessoas da raiva e as pessoas da tristeza. Quando tá tudo bem, todo mundo é da alegria. Quando o bicho pega, quando algo não vai bem, quando algo não dá certo, aí as pessoas da raiva são tomadas primeiro por raiva, as pessoas da tristeza são tomadas primeiro por tristeza. A grande diferença é que a tristeza tira a ação, leva ao choro e à baixa de energia. A raiva traz a ação, leva à agressividade e a aumento de energia, tá? Essa é a diferença básica. O que acontece daí? As crianças da raiva não precisam ser ensinadas a bater. Ainda que elas nunca tenham apanhado, crianças da raiva sabem bater. Por isso que às vezes algumas pessoas falam, isso eu não sei de onde que aprendeu, porque eu nunca bati nele, ele nunca apanhou, ele bate. Então esse é um primeiro ponto que é importante saber, que não precisa ter tido histórico. Se teve, então, aí piorou. Mas se não teve histórico, mesmo assim ele pode bater, porque ele é uma criança da raiva. Muito bem. O que não faz com que nós tenhamos que aceitar. Muito ao contrário. A técnica que você falou de um psicólogo, de ignorar o menino que está batendo em você, você ignorar, ela, na minha opinião, ela pode servir para outros comportamentos, para esse não, tá? Então, por exemplo, se um menino tá jogando a colher da comida no chão para chamar minha atenção e eu ignoro, ela deve funcionar. Ele vai jogar 2, 3 vezes, vai ver que não consegue atenção assim e vai parar.
Mas para agressividade a gente precisa ser mais enérgico, a gente precisa ser mais firme. É a hora que a gente precisa mostrar aqui a gente veio, quem a gente é, a nossa autoridade de pai e mãe tem que valer. Isso eu não posso aceitar. E ponto. É segurar a mão do menino e falar assim: você não me bate porque eu sou sua mãe. E você nunca mais faça isso. E ele tem que ter certeza que você está falando sério. Não dá para ter leveza nessa hora. Especialmente com o histórico que vocês têm. Tá? Se fosse uma primeira vez, poderia ser diferente. Mas como você já tem um histórico que ele já está te batendo e nós vamos ter que mudar isso agora, isso tem que ser muito sério, já tem que ser de uma forma muito firme. Não precisa ser agressiva, mas ela precisa ser muito firme. E como o teu temperamento é da tranquilidade, é da tristeza, como você colocou, né? Você vai precisar talvez ser um pouco mais assim, até além do que você pensa, e às vezes pode até cair um pouquinho na agressividade, não tem problema, mas você não pode aceitar isso, tá? Então assim, nesse quesito, eu acho que assim, não tem mais jeito da gente resolver de uma forma tranquila, porque já se tornou um problema. Então agora precisa de mais energia e de mais, realmente algo muito pontual que ele acredite que é sério. Você não vai fazer isso, porque eu sou tua mãe. A gente não bate no pai e na mãe. Ponto. Sai de cena. Como você já tem feito. Mas seja firme. Não volte atrás. Não, sabe, sem mimimi nessa parte. Seja firme. A hora que ele tiver entendido, né, você vai ver que ele vai as crianças estranham as nossas mudanças, né? Quando a gente muda uma forma de agir com elas, mas elas entendem bem. Então ela precisa saber que você está falando sério com ela. A criança precisa entender isso. A criança de temperamento desse, como a mamãe melancólica, ela tende a dominar. Daqui a pouco é ela que está decidindo, é ela que está mandando, é ela que está fazendo. Então assim, igual você disse, algumas coisas não dá para admitir. Não dá para comer vendo desenho todo dia, não dá para comer com a mão, né? Não dá. E aí, o que acontece? Quando eu acabo permitindo isso, o meu menino acaba tendo problemas sociais depois. Tá? Então, os problemas que ele tá tendo na escola, alguns deles, né? Especificamente esses que você me trouxe, são por conta da minha, até o momento, incapacidade de fazê-lo fazer o que precisa ser feito. Né? Então, eu preciso entender isso, que às vezes parece que não é nada. Depois dá um problema. Sabe? Então, se eu aceito que ele me bate, ele vai bater nos caras na escola. É simples assim. Ora, se eu bato até na minha mãe em casa, não vou bater aqui na escola, nos outros? Na professora? Nos amigos? Oxi. Tá? Então, eu preciso ter essa consciência de que o que eu aceito, o que eu permito, o que parece que não é nada, quando eu coloco no macroambiente, quando eu coloco para fora dessa dupla que somos nós dois aqui, pode dar problema. E aí, problema para quem? Para ele e para você. Sabe? Então, tem uma frase que eu gosto muito de uma autora que diz assim: comece como deseja continuar. Então, se ele bateu em você a primeira vez, você já segura a onda. Ele já entende que isso não está na opção do cardápio dele, porque isso não é aceitável. Você já segurou ali. Se você deixa ir para segurar depois, você vai precisar de mais paciência e mais persistência. Porque agora a gente vai querer mudar alguma coisa que já se estabeleceu. Mudar uma dinâmica que já está rolando. Então, às vezes, aí eu vou precisar sim de mais firmeza. Você tá colocando sempre com ameaça, você reparou? Você falou, a gente faz um combinado. Aí quando eu fui ouvir o teu combinado, era uma ameaça. Ok? Uma criança desse temperamento não funciona assim. Ela precisa
de busca ao prazer, tá? Filho, vamos fazer um combinado? Fulaninho vai vir brincar aqui em casa. Como é que você vai brincar? Deixa ele falar, né? Ah, você vai ser legal, você vai... Ótimo. Então nós vamos ter uma tarde muito agradável. Então vai ser muito gostoso. Então vocês vão se divertir muito. Maravilha. Não precisa nem falar da parte ruim. Esse é o combinado. Só foca no que você quer, no positivo. Aquilo que a gente foca aumenta. Se eu falo, se você bater no amigo, eu vou levar o amigo embora e pronto, acabou? Olha o estado que eu já tô colocando o menino. Eu já tô trazendo o pior dele. Ele já tá com raiva de você. Ele já começou de saída com raiva de você. Percebe? Então, o combinado não tem ameaça. Combinado é combinado. E aí você foca no que você quer. Aquilo que a gente foca aumenta. Eu quero isso, né? Que o meu menino seja legal, brinque e seja uma tarde agradável. Então é isso que nós vamos combinar. Filho, o que é que a gente precisa para que a nossa tarde seja agradável com a visita do fulano? Dividir os brinquedos, que mais? Ser legal, que mais? Isso é um combinado, né? Agora, não aconteceu isso, né? Aí você pode sim levar o menino embora e dizer, olha só, eu levei o menino embora, por quê? Por que eu levei o menino embora? Deixa ele falar, ele sabe por quê. Né? Ah, então você sabe, né? Então tá bom, então agora você já sabe que quando você se portar bem, conseguir brincar, você vai brincar. Quando você não se portar bem, não conseguir brincar, infelizmente, acaba ficando sozinho. É isso que acontece com quem não sabe brincar bem com os amigos, fica sozinho. Tá bem? Pronto, acabou. Sabe assim? Menos ameaça e mais ação. Tá? Não fica ameaçando na hora do combinado. Aí na hora que ele fizer, filho, você não tá sabendo brincar. Vamos brincar direitinho, né? Porque a consequência de quem não sabe brincar é ficar sozinho. Você quer ficar sozinho? Não, não quer, né? Então vamos brincar direitinho. E na segunda vez, leva embora. Se é esse o que você já faz, né? Pra ele saber que você tá falando sério. Porque se você fala lá no combinado, você já bota ele no estado ruim. Aí chega, ele já sabe que assim ele chama a sua atenção. Isso é inconsciente. A criança de 2 anos quer chamar a atenção da mãe. Aí ela já sabe que se ela brigar, chama a atenção da mãe. Por isso que quando você tá, ele bate. É até inconsciente. Ele tá programado pra fazer isso. Nem ele quer. Mas no inconsciente eu sei que a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que mais me importa nesse mundo, vai parar tudo que estiver fazendo, vai parar qualquer conversa que esteja tendo e vai colocar toda a atenção em mim. Se eu fizer isso, meu amigo. Além de tudo isso que eu já falei, né, do estado que a gente coloca ele quando faz um combinado que não é combinado, é ameaça. De um menino que busca o prazer, que não vai funcionar fugindo da dor. Ele quer prazer, ele quer as coisas boas, ele quer o resultado, tá? Não sei bem qual é o temperamento dele, mas seja qual for da raiva, é assim que funciona. De um menino que quer estar no controle da situação, quer tomar decisões. Então, para você, quando puder, deixar ele, né, tomar as decisões, achar, pelo menos pensar que está controlando tudo, mesmo que ele não esteja controlando tudo, mas que ele esteja controlando algumas coisas da própria vida, né? Não ficar fazendo ameaças antes, avisar e depois cumprir, não aceitar a agressão de forma alguma, ser muito firme com ele nesse sentido. Agora, nesse aspecto da agressão, do bater, seja em você, seja no amigo, eu percebi pela tua fala que você está muito tentando combater este comportamento, mas não está dando outro recurso no lugar. Faz sentido? Isso, então assim, é para não bater, mas é para fazer o quê? Ok? Então vamos pensar sobre isso. Por que a criança bate? Ah, porque tá me chamando e eu não tô ouvindo. Ah, porque tá querendo alguma coisa e eu quero outra. Ah, porque ele quer fazer uma coisa que não dá para fazer nesse momento. Qual é o motivo, entendeu? Porque, por exemplo, se for uma criança que quer falar com você, você tá em outra conversa e não tá ouvindo e ele começa a bater, então você precisa dar um recurso para ele. Olha, filho, quando você quer falar com a mamãe e a mamãe tá conversando com outra pessoa, você segura aqui no braço da mamãe, ó, e dá umas apertadinhas assim, ó, pra mamãe saber que você quer falar. Sabe por quê? Porque a gente também, quando não tá com foco neles, a gente esquece.
Ele chama, a gente não ouve, ele chama, a gente não ouve, a gente tá aqui conversando, calma aí. E no que vê, passou 15 minutos. Se ele estiver apertando aqui, a gente vai lembrar. Tá? Então, dá alguns recursos para ele. Ele bateu porque ele ficou bravo? E quando fica bravo ele gosta de bater? Então, onde é que ele pode bater se não é na mamãe? Pode bater, um saco de areia pode bater, uma almofada pode bater, um bicho de pelúcia feito para isso pode bater. Ok? A raiva provoca muita energia. Você não é da raiva, você não tem ideia de como a gente fica quando a gente está com raiva. Mesmo que você já experimentou a raiva, porque mesmo quem não é da raiva experimenta a raiva de vez em quando, você não pode imaginar o que acontece na nossa cabeça quando a gente está com raiva. A gente fica doido. Ok? Doido. E a gente precisa extravasar essa energia. É claro que com a evolução da conversa, do pensamento, do trabalho feito na inteligência emocional, a gente vai conseguindo não sentir essa raiva toda. Eu já cheguei nesse ponto, graças a Deus. Eu já não sinto a mesma raiva que eu sentia. Pequenas coisas provocavam raiva em mim num tanto. Eu verbalizava na adolescência, para você ter noção do que eu tô te falando. Sabe o que eu tenho vontade de fazer com essa pessoa? Arrastar a cara dela no asfalto. Só pra você entender o que eu tô querendo te dizer. Ok? Você já pensou isso de alguém alguma vez? Pra você entender como é que funciona as cabeças das pessoas da raiva. Tá? Eu era desse grau. E aí, com muito trabalho, com muita busca, com muito esforço consciente, fui trabalhando e hoje eu não sinto mais essa raiva. Hoje eu tenho muito mais pena das pessoas, porque hoje eu tenho consciência que uma pessoa que me provoca uma raiva dessa, que é tão inadequada assim comigo, é porque justamente ela não teve oportunidades. Hoje, então, eu consigo, né, fazer esse raciocínio e não chegar naquele ponto de raiva que eu chegava, tá? Mas antes, eu não conseguia. Então, uma criança que é da raiva, você imagina como ela fica perdida com aquela sensação toda, com aquela coisa, porque a raiva, ela libera, quimicamente falando, cortisol e adrenalina no cérebro. Por isso que a criança realmente não tem noção de tudo que fazer com aquilo que ela está sentindo. Ela não tem. Tá? Então a gente precisa ajudar. E às vezes, até chegar nesse ponto, precisa extravasar essa raiva em algum lugar. O meu filho tem coisas para bater. Porque também é um exemplar da raiva tinindo. Então a gente precisa ensinar para eles que a nossa raiva, ela serve para produzir resultado. Ela não pode fazer mal para mim mesmo, para o outro ou para o ambiente. Ok? Agora, se eu tenho um lugar específico que eu posso bater, não está fazendo mal nem para mim, nem para o outro, nem para o ambiente. Porque essa almofada é específica para isso, esse bicho de pelúcia é específico para isso. Ou esse negocinho aqui na parede, ou esse saquinho de areia. E aí a gente arruma um lugar para extravasar. Porque daí, quando ele for bater em você, você fala, é aqui que bate? Onde é que bate? E aí vai lá e bate onde é para bater. Nós não batemos nas pessoas, nós batemos no saco de areia. E aí você dá uma saída para ele, entendeu? Porque às vezes a gente quer que a criança pare um comportamento, mas não dá outro como saída, como escape no lugar. E aí se a criança, na cabecinha limitada ainda da imaturidade, né? Não limitada porque eles são limitados, mas pela imaturidade ainda tem menos recursos, né? O único caminho era bater. Se eu falo que não é para bater, mas não dou outro no lugar, ele não consegue. Daqui a pouco ele vai bater de novo. E aí você vai dando outros recursos para ele. Como é que eu posso extravasar a raiva quando eu tô nervoso? Tomar água, caminhar, correr em volta de algum lugar para liberar aquela energia inicial. Ficar no meu canto, sozinho um pouquinho. Percebi que eu tô com raiva, eu vou para um canto, fico no meu canto quietinho sozinho. O negócio é que a gente tem um menino muito pequeno com uma raiva muito grande. Ok? E ele precisa botar isso para fora. Então, para ele não botar isso para fora na gente, nos amigos, na professora, a gente precisa dar recurso para ele botar isso para fora. Agora, melhor dos mundos também é a gente, os amigos e a professora, né? Saber lidar com esse menino, ou seja, não levá-lo a esse ponto de raiva. Principalmente a gente e a professora. Porque os amigos, coitados, são tão pequenos quanto ele, né?
mas principalmente os adultos da questão envolvidos, tentar perceber quais são os gatilhos que a gente está fazendo que está levando ele para essa raiva toda. Que é aquilo que eu falo. Uma criança, quando bate num adulto, ela tem que ser veementemente coibida. Ela não deve fazer. Mas eu também tenho que pensar, além de o que eu faço depois que a criança me bate, o que eu faço antes da criança me bater. O que é que eu estou fazendo para essa criança ter vontade de dar na minha cara? Como eu estou falando com ela? Muitas vezes eu vou perceber que eu estou desrespeitando. Entende? Porque a gente, na nossa cultura, está acostumado a desrespeitar a criança. Né? Mas, de todo modo, eu não posso aceitar que ela me bata. Então, pelo menos, eu dar recurso para ela. Se não é para bater em mim, é para bater aonde? Né? Se não for bater, eu vou fazer o quê? Respirar fundo, contar, caminhar, correr, tomar água, ouvir o coração, contar quantas vezes o coração está batendo. Sabe assim? Para a criança poder dissipar o foco, aquela raiva inicial e depois se acalmar. Mas eu preciso dar recurso. Cuidado quando eu quero simplesmente cortar um comportamento e não coloco nada no lugar. Que às vezes eu crio uma situação muito complicada para a criança. Ela quer me atender, mas ela também não tem nenhuma outra saída. Quando vem aquela situação, ela só sabe ir para bater, por exemplo. Ela não tem outro nada no lugar. Aí eu bato, me dou mal porque eu bati. Mas também não tenho nada para ir pro lugar. Aí quando vem aquele negócio, eu não sei o que eu fazer, eu bato de novo. Aí eu me dou mal porque eu bati, eu não quero bater. Aí eu começo a achar que é minha identidade, que eu sou terrível, que eu sou ruim, que eu sou malvado, que eu sou agressivo. Olha que coisa triste que eu começo a criar. Quando na verdade, não. Eu sou um menino de temperamento forte, que se eu tiver outra saída, posso conseguir seguir por outro caminho. Entende? E aí é ótimo, minha autoestima está fortalecida, eu continuo bem, eu começo a ter menos problemas sociais, mamãe fica mais feliz comigo, eu atendo a expectativa da mamãe, e a coisa começa a ser um caminho de um ciclo virtuoso, no lugar daquele ciclo vicioso que eu estava vivendo antes. Faz sentido? O curso do Mundo em Cores, Montessori em Casa, eu acho que vai te servir assim como um grande fundamento, uma grande base para você conseguir ter mais recursos e fazer diferente quando você quer fazer diferente, entendeu? São 20 horas de curso gravado. Esse sou eu que dou no Mundo em Cores, né? Tem 2 que sou eu que dou. E eu acho que os 2, para o teu caso, são muito interessantes. O Montessori em Casa e o Temperamentos da Criança ao Adulto. Esses 2, é o mais novo, esse Temperamentos da Criança ao Adulto. Esses 2, eu acho que para a sua situação, né, para essa situação que você vive, que você me trouxe, vão te dar, assim, muitas ferramentas, sabe? Devagarzinho você vai construindo, passo a passo, uma compreensão, que é impossível eu te dar num atendimento, claro, né? Que vai mudar a tua forma de ver, de agir, de se comportar diante do teu menino. Nossa educação tradicional, as relações são sempre definidas no ganha-perde. Então, assim, se ele faz o que eu quero, eu ganhei. Se ele faz o que ele quer, eu perdi. Ele ganhou. Né? E não precisa ser assim. Como as crianças já estão nesse esquema, quando eles estão entre eles com alguma rixa, um vem pro adulto e fala, fulano fez isso. Quando você vai dar a bronca, é tudo o que ele queria. Tá? Quando você vai e intervém por aquele que reclamou, é tudo o que ele queria. E aí a gente está de novo alimentando um ciclo vicioso de relação ganha-perde. Aí quando você tá dando a bronca, o outro tá lá por trás e... Porque o que acontece? No nosso sistema padrão de educação, a gente cria malandrinhos. Que faz as coisas que não é para fazer, que tentam omitir, esconder e, por fim, mentir para não serem pegos. E quando conseguem isso, se sentem o máximo. Para pensar e avalia se os nossos políticos não seguem esse esquema. São malandrinhos
fazem as coisas que não é para fazer, tentam omitir, esconder, quando são pegos, mentem. E quando conseguem se safar da punição, a gente só reproduz em casa o micro do que o nosso país está vivendo no macro. E a gente nem percebe que tem conexão entre as duas coisas. É muito sério e muito triste. Então, assim, foge desse tipo de coisa. Quando a gente não tem o papel de ficar igual um juiz diante do filho. Você fez errado, não é assim que é pra fazer. Não sei o quê. Porque daí o menino vai vir contar as coisas pra mim. Por quê? Você sabe que vai levar um esporro? Você iria contar pra alguém? Se você soubesse que ia tomar um esporro? Quando a gente o tempo inteiro julga, critica, dá discurso, dá bronca, põe de castigo, pune, a gente afasta o outro da gente, a gente faz o outro não querer contar mais nada pra gente, óbvio. É tão óbvio. Não sei porque a gente demora a ver, né? Por causa da roda da cultura. Então, menos julgamento, baixa a guarda, e quando ele vier trazer as informações, escute, pergunte por quê. Se ele falar alguma coisa que ele agiu mal, entenda a situação, converse com ele, e sempre focada em como ele poderia ter feito se não é desse jeito que ele contou que fez, para dar recurso para o menino. Então, sempre que você perceber alguma coisa que você quer, que você acha que é uma inadequação da tua criança, que você quer que seja diferente, pensa o que você quer no lugar daquilo que você não quer. O que você não quer, você já sabe. E o que você quer? Entendeu? Porque a gente fica só indo contra o que a gente não quer, mas não chega em lugar nenhum, porque a gente não sabe o que quer. Então, assim, eu tenho um menino que bate. Beleza, eu não quero que ele bata, eu quero que ele faça o quê? Ou, eu quero que ele bata onde? Certo? Eu tenho um menino que é da raiva, eu não quero que ele fique com raiva destruindo tudo. Beleza, como é que ele vai então ter alternativa para acalmar? E aí eu vou começar a trabalhar com ele uma relação onde você pode confiar na mamãe, a mamãe é tua melhor amiga, você pode contar até as coisas que você sente vergonha. Mas por quê? Porque eu tô vindo de um histórico de não julgamento, de tranquilidade, de diálogo, de amor, de conversa, e não de ameaça, castigo e punição. E aí, uma coisa que você falou, eu preciso pensar mais. Exatamente isso, precisamos de mais estratégia na ação. Parar de agir só por impulso, só por todo mundo faz, só por... É realmente parar e pensar, o que é que eu vou fazer com isso? Aconteceu um negócio que eu não quero que aconteça, o que é que eu vou fazer com isso? Já pensa, na próxima vez que isso acontecer, eu quero agir assim, assim, assim. Você já cria também um circuito neuronal dessa possibilidade de ação da próxima vez.